Fala galera, voltando aí agora a mais uma aula da Ásia para a gente fazer um fechamento, né? Ganhar um 10 aí. Então eu vou entrar com a parte de Índia, Oceania e vai sobrar um tempinho aí para a gente abordar alguns países específicos aí que, que não citamos mais. Vai que cai, né? Aquela coisa vai que cai, aí eu vou abordar também, beleza? Então hoje, né? A abordagem é Índia e Oceania, então nós vamos começar com a Índia. Índia. Então, galera, né? A Índia eu gosto de começar assim, ó. País dos extremos. País dos extremos. Extrema pobreza, então quando fala extrema pobreza, a gente tem que identificar isso aí, né? Se você classificar o ranking do IDH, você não vai ver a Índia entre os 20 piores do mundo, não, beleza? Você vai ver países africanos entre os piores do mundo, você vai ver o Haiti entre os piores do mundo. Então, como a Índia é o país dos extremos, então isso que eu quero que vocês entendam, país da extrema pobreza, ele tem o maior número de miseráveis do planeta. Claro, né, galera? A gente tem que saber por que ele tem o maior número de miseráveis do planeta. Quando eu falo em números, né, se quiserem colocar aí, são números absolutos. Por quê? Porque a Índia tem o quê? 1.350.000.000 de habitantes. Beleza? Mas a China tem mais. Sim, mas a China tem absolutamente menos miseráveis. Não à toa que a China tem... Claro que a China é um país desigual ainda, mas a desigualdade na China, e a gente viu isso, o próprio governo de Xi Jinping está investindo aí para a redução das desigualdades. Não estou nem dizendo que na Índia não está acontecendo isso, mas num ritmo menos intenso. Tá legal? Beleza? Então, extrema pobreza. Maior número de analfabetos do mundo. Então, isso aqui casa, né? Onde tem o maior número absoluto de miseráveis, maior número de analfabetos também. Tá legal? Aí vem o extremo contraste. Ó. Maior número de doutores e PhDs do mundo. Então, se você quer um país com mão de obra qualificada, em números absolutos, ninguém tem o que a Índia tem. Isso aí é que é o extremo da coisa, né? Então, essa é a Índia. A Índia de uma diversidade cultural, linguística, étnica, né? De castas, que leva essa barbaridade aqui, ó. Tá legal? As castas proporcionam isso. Então, você tem o maior número de doutores do país do mundo. Então, e aí, é claro, ó. As ciências exatas são extremamente desenvolvidas na Índia. Então, ó, você tem então um mundo onde você tem elevada tecnologia. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Agora eu vou apagar com toda tranquilidade. Agora estou me adaptando. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma cidade chamada Mumbai. Para que vocês tenham uma ideia, galera, né? Vou citar, já que eu estou citando Mumbai,
o único país do mundo com 3 megacidades. Vamos lembrar? Megacidades, qual é o conceito? Cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E tem uma outra coisa, galera. A Índia ela é mais rural do que urbana. A Índia ela concentra aí quase que 60% de sua população no campo. Ela tem 40% de sua população nas cidades. Dá para chamar que a Índia é um país rural, com 3 cidades com mais de 10 milhões de habitantes, como é o caso, né? Essas 3 cidades são Mumbai. Mumbai tranquilamente está entre as cidades com mais favelas do mundo. As mais gigantescas favelas do mundo estão em Mumbai. Um exemplo aqui, ó. Quem quer ser um milionário? Um filme, ó, das antigas, que mostrava esse gêniozão aí que ganhou aquele prêmio milionário, não sei se já viram esse filme, e o filme se passa em Mumbai, e eles moravam, né, ele e o irmão, numa favela em Mumbai, gigantesca, extremamente miserável, de uma miserabilidade que não se vê nem tanto aqui no Brasil, nos níveis das favelas de Mumbai. Você tem Calcutá e a capital, Nova Delhi. Né? Então, quando se fala assim, trânsito ruim e caótico, meu Deus, que Nova Delhi, né? Porque o trânsito lá é um rolo, né? Não tem sinalização, não tem semáforo, é uma bagunça do caramba, é vaquinha atravessando para lá e para cá, né? Até porque a Índia é o país que tem o maior rebanho bovino do mundo, onde praticamente eles consideram um animal sagrado e eles não consomem, né? A maior parte da população é hindu e não consome a carne por considerar esse animal sagrado. Tá legal? Então, galerinha, né? Essa é a Mumbai. Então aqui, ó, eu tenho uma cidade que é a cidade, né, da tecnologia. Então olhem só, né? Eu costumo dizer assim, ó, botar um manezinho da ilha aqui nesse elevado aqui, ele não sai mais daqui, né? Hã? Coisa linda, não? Hã? Então, quem é que vai dizer que isso aqui é Índia? Galera? Então, olha a estrutura que os caras possuem. Galera, eu estava vendo um documentário sobre as pontes que eles estão construindo no Himalaia, sobre o Himalaia, que os pés das pontes vão ser mais elevados do que a Torre Eiffel. É uma mega gigantesca ponte que eles estão construindo para ligar, né, região da Índia, né, que são mais inóspitas, como o Himalaia, que são fabulosas para dinamizar mercados, né, comércio naquela região. Beleza? Então, quando eu estou falando em tecnologia, eu estou falando em Vale do Silício da Índia. E aí nós vamos destacar essa cidade, que é a cidade de Bangalore. Bangalore. Esta é a cidade de Bangalore, uma cidade, digamos assim, não tão de grande porte não, mas o mundo da tecnologia está aqui, beleza? Bangalore dizia que seria uma cidade do porte de Belo Horizonte, mais ou menos, tá legal? Então uma cidade aí de 4 milhões de habitantes, onde o mundo da tecnologia, só falando em tecnologia, por que não falar do cinema indiano, né? Nunca ouviram falar em Bollywood? Nunca viram um filme de Bollywood? Tá legal? A maior concentração de produções cinematográficas do mundo hoje está em Bollywood, não é em Hollywood. Tá legal, galera? Então, claro, não é tão rica, não dá para comparar com o nível, né, do cinema hollywoodiano, mas Bollywood já ganha aí destaque aí no cenário internacional há um bom tempo. Posso estar errado, mas esse filme Quem Quer Ser Milionário, a produção é de Bollywood. Posso estar equivocado, eu não tenho tanta certeza assim. Tá legal, galera? Beleza? Então, potência econômica. Quinto maior PIB do mundo.
Isso eu vinha falando no ano passado, galera. Então isso aqui é um dado de 2019, né? Eu vinha falando no ano passado que a Índia ia ultrapassar o Reino Unido, não deu outra. Tá legal? Não deu outra. O crescimento indiano já vem sendo sustentável há um bom tempo. Então o crescimento indiano coloca a Índia já como o quinto maior PIB. E rapidinho vai ultrapassar. Não pense que esse 1 trilhão vai demorar muito, não. Porque o crescimento indiano, claro, estamos com a Covid-19, mas se você comparar o crescimento da Índia e até da própria China, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, se comparado com o que vai acontecer com a Europa, com os Estados Unidos, com o Brasil, que vão tudo recuar, a Índia, a probabilidade para esse ano é não recuar. Significa dizer que ela vai para frente e Estados Unidos, Japão, Alemanha vão tudo recuar, Reino Unido e tudo praticamente aqui. Tá legal? Com essa questão da Covid-19. Já mostro então para vocês. Então, por que ela é o quinto maior PIB do mundo? Quinto maior? Porque você tem essa condicionante aqui, galera. Ó. País que, além de investir em logística, tem, né, doutores, PhDs. E quem não tem investimento em educação, professor, mas eles têm um monte de miseráveis. Mas o sistema capitalista não está preocupado com a quantidade de miseráveis. Não é que ele não está preocupado, mas ele está mais preocupado com a quantidade de mão de obra qualificada que ele dispõe. Para ser professor, para ser engenheiro, para ser advogado, para trabalhar nas várias áreas da tecnologia, que fez a Índia ter crescimento mais sustentável do que a própria China. A China que vem decrescendo o seu crescimento de 2011, 12 até 2019, a Índia não. A Índia vem mantendo o seu crescimento 6, 7% ao ano, já sendo maior do que o da China no ano passado. Esse ano acho que vai ser um pouquinho menor, porque a Covid está atingindo mais a Índia do que a China. Tá? Isso você pode observar. Se a China teve 4.500 mortes, eu não peguei mais os dados aí da Índia, mas a Índia aí deve estar beirando aí os 40 mil mortes já. Os 40 mil mortes. Já é um dos países que tem o maior número de casos, junto com o Brasil e os Estados Unidos. É claro que isso afeta o seu mercado global, né? Claro e óbvio. Beleza? Mas, se não fosse isso, a sua sustentabilidade seria maior. Então, galera, né? Esse quinto maior PIB, ele é sustentado por quê, né? Por que se tornou essa potência econômica? Porque tem um crescimento econômico elevado, 6 a 7% ao ano, e sustentável. Professor, o que essa aqui garante essa sustentabilidade? Eu já falei para vocês. É a qualificação profissional. O segundo é logística. Falei em pontes. Claro que não são só pontes. É uma série de infraestruturas. Tá legal? E 3, é um país menos burocrático do que o Brasil, por exemplo. Bem menos. Tá legal? Que leva uma maior competitividade e um maior crescimento da sua economia. Fechou, galerinha? Beleza? Então, olhem só que mundo injusto. As 10 economias mais poderosas do mundo concentram 67,6% de tudo que é produzido no planeta. O resto sobra para o resto do mundo, que é a grande massa populacional, e não que seja grande massa populacional, a grande maioria dos países. Beleza, turma? Então, só uma apagadinha aqui, para eu mostrar aqui o cenário que vai ser para 2020, final de 2020. Claro, uma previsão, né? Nós estamos ainda em agosto, mas é uma previsão, é uma estimativa, tá legal? O mundo, a previsão é recuar 3%. A previsão anterior era 3,3%, claro, antes da Covid, é óbvio, tá legal? A previsão anterior para o Brasil era um PIB de 2,2%, ou seja, positivo, vai ser de menos 5,3%, né? Como aqui está, né? Aqui estão um grupo de países. Então,
Europa em baixíssima, Itália, Espanha, olha os países que a Covid detonou. Mas a própria Alemanha, né, galera, vai recuar bastante, mesmo a Covid não sendo tão afetada a população de um modo geral. Então, México, Reino Unido, Estados Unidos, África do Sul, ou seja, né, Rússia, Brasil e Japão, todos com forte queda do seu PIB. Isso talvez... Por enquanto, né, galera? Porque pode ser pior, não sei. Melhor, eu não sei, eu não acredito em melhor na atual conjuntura. Tomara que fosse melhor. E aí você vê aqui o cenário da China e o cenário da Índia mais positivo. Estão percebendo, galera? Eu pensei que estava menor o da Índia, perdão, tá, galera? O da Índia está melhor do que o da China, mesmo com a Covid na Índia sendo muito pior do que na China. Bom, então a sustentabilidade realmente lá está acontecendo. Claro que isso é uma estimativa, mas são previsões do Fundo Monetário Internacional que nós temos que levar aí em consideração. Beleza, galera? Tranquilo? E é isso, né? E aí você vê uma massa populacional numerosa, como diz o meu amigo que viajou de motoca para a Índia. Claro que ele não foi de moto para a Índia, né? Ele foi de avião e lá os veinhos de motoca, aqueles motoqueiros, com aquelas rally, ele falou assim: Josemir, viajei nessa Índia, era só montanha, era gado, vaquinha e pobreza. Isso era uma constante na Índia. Claro, com essa mescla de prosperidade que é a Índia. A Índia é realmente uma palavra que a gente tem que usar aqui, né? Por isso que eu comecei, ó, país dos extremos. Tá legal, galera? Beleza? Ah, se perguntaram, só como é que é a agricultura na Índia? A agricultura na Índia é rica pra caramba, tá legal? Por exemplo, eles produzem muita cana-de-açúcar, muito trigo, cevada, beleza? É um país aonde, por exemplo, de todo o PIB, de 27% a 30% de todo o PIB é agropecuária, apesar de todo esse mundo tecnológico. Então, claro que uma agricultura que vai desde a mão de obra braçal, miserável, até uma agricultura de tecnologia de ponta. Como é aqui no Brasil, mas com mais extremos ainda. Tá bom, turma? Beleza? Ah, isso aqui é um festival, mais uma coisa dos extremos. Opa! Este festival aqui, galera, é o maior festival do mundo. É um festival religioso que ele chega a reunir, olha só, a metade do Brasil. Ó, vamos fazer uma festinha religiosa, 100 milhões de pessoas vai chegar lá e vai curtir essa festa, né? Essas tradições hindus, né, que são muito frequentes na Índia, beleza? E a gente vai falar dessa região complicada que é a Caxemira. Galera, e temos a região da Caxemira para a gente finalizar essa questão aí da Índia, porque na verdade não é só Índia. Então aqui nós temos essa região, é uma região muito bonita, inclusive, né, nos altiplanos, que nós vamos dividi-la em 3 partes. Lembrando que a partir de 1948, com a independência da Índia, vai haver então questões separatistas, porque o Paquistão fazia parte, né, da Índia. Beleza? E aí nós temos essa situação de disputa entre 3 países que aqui eu coloquei, ó. A Caxemira, então, região em conflito entre Paquistão, Índia e China. Beleza? Então, e aí nós temos uma questão importante a destacar. A parte paquistanesa, ela é a menos problemática porque ela tem maioria muçulmana, ou seja, os paquistaneses são em maioria muçulmanos. A parte indiana é de maioria muçulmana, aí você já tem um problema, um agravante, porque é claro que se eu sou muçulmano, eu quero estar sob o controle paquistanês. E a parte chinesa, que os chineses anexaram, né, onde tem uma presença do exército chinês bastante presente, é reivindicada pela Índia. Tá? E aí tem uma questão que complica ainda mais, porque os 3 países são possuidores de bombas atômicas, são potências nucleares, o que pode ainda dar um agravante maior a esse conflito. Tá legal? Porém, vemos assim uma certa paz, né, na região. Beleza, galera? Bom, vamos agora abordar a Oceania. A Oceania. A Oceania é o famoso
novíssimo continente. O novíssimo, porque foi o último, depois das Américas, a ser conquistado, principalmente pelos ingleses. Claro que tem outras colônias, mas em especial os ingleses, que ocuparam as duas principais ilhas, a Nova Zelândia e a Austrália. Tá legal, galera? Beleza? Então, fazendo aqui uma divisão desses continentes, da Oceania, a gente divide assim, ó. Principal país, Austrália. Dividimos em Nova Zelândia. Que são os únicos países desenvolvidos do hemisfério sul. Então são países de altíssima qualidade, né, galera? De elevadíssimo IDH. E aí nós temos uma pobreza bastante grande, como Papua Nova Guiné. Que o grande destaque da Papua Nova Guiné, beleza? Aqui, ó, Papua Nova Guiné. A Papua Nova Guiné, galera, é um país, né, que divide-se aqui com a Indonésia, uma parte, né, que é cercada por uma floresta muito nativa, uma população muito pobre e de baixo densamento populacional. Beleza? O restante, o que é que nós vamos destacar aqui, ó, são pequenas ilhas. Pequenas ilhas, que eles dividem em Polinésia, Melanésia e Micronésia. Tem algumas que são bem famosinhas, Ilhas Fiji, Tonga, tá legal? Nova Caledônia, Kiribati, são algumas assim que elas são muito turísticas. Assim, que são pobres. Tem uma população nativa mais pobre, é bem comum, né? O nativo sempre toma na cola, né? Não vão achar que na Austrália não é assim também, os aborígenes, né? A população pobre australiana são os aborígenes, ou os latinos que vão para lá para trabalhar, entre outros. Tá legal, galera? Mas, essa é a Oceania, a linda Oceania, claro, né? A bela Oceania. Então aqui é uma divisão bacana da gente fazer aí para compreender um pouco desse continente que é pouco citado assim, né? No nosso dia a dia, mas que muitos conhecem em termos de turismo, muita gente jovem, talvez vocês aí que estão me escutando, né? Já foram fazer aí uma viagem para a Austrália, para Nova Zelândia, fazer um intercâmbio, né? É muito comum entre os jovens. E para Auckland, na Nova Zelândia, Wellington, na Nova Zelândia, Canberra, na Austrália, Sydney, na Austrália, Melbourne, na Austrália, tudo cidades que eu estou citando para vocês que estão entre as melhores do mundo para se viver. Só isso. Tá legal? São entre as 10, 15, sei lá, melhores cidades do planeta para se viver. Beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais desses países, ó. Não citei Adelaide, tem até um grande prêmio de Fórmula 1, grande prêmio de Adelaide de Fórmula 1, Austrália, um dos primeiros grandes prêmios, acho que é um dos primeiros ou um dos últimos, não tenho certeza. Tá legal? Canberra, capital, eles botaram um nome desse tamanho, mas Canberra é desse tamanho, cidadezinha pequenininha, é uma capital projetada. Sydney que é a grande cidade. Tá legal? Sydney é a grande cidade. Observe então que a concentração populacional está mais aqui no sul. E nos litorais, de uma forma geral, porque a parte central são os grandes desertos australianos. Tá legal? Então é uma característica física, que não é o que eu trabalho aí no nosso tema, mas a Austrália é cercada de grandes desertos. Tá legal? Principalmente na sua parte central. Então, falando de Austrália, é um país, ó, muito rico em recursos naturais
E aqui eu vou destacar alguns, galera, ó. Ferro, bauxita, eu tô falando entre os maiores do mundo, hein? Diamante, carvão mineral. Então, sem dúvida nenhuma, a Austrália, ela desponta entre os maiores do mundo. Inclusive, a indústria carbonífera da Austrália leva, né, a Austrália, entre outras coisas, a se tornar um país dos maiores impactantes do meio ambiente per capita do mundo. Ah, é a Austrália, que lindinho, que bonitinho, mas quando tu vai analisar a questão, né? Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor agora, né? Então, quando você vai ver a questão desse país que, pô, tem um turismo de primeiro mundo, que tem uma cidade de qualidade de vida pra caramba, mas ao mesmo tempo, seus recursos naturais, né, levam a esse país a impactar muito. Então, se você for pegar aqui, né, a renda per capita de um australiano, se comparado com a do brasileiro, né, é uma vergonha mostrar isso aqui, né? De 1900 a 2020, se bem que aqui é de 1990, que o cara confundiu lá em cima, é 1990, ele colocou 1900, só para corrigir aqui, é 1990 até 2020, a gente observa que a renda per capita do australiano, ela já era 2 vezes maior do que a do Brasil hoje, isso em 1990. Então a renda per capita do australiano, ela está lá na casa dos 48 mil dólares ano, galera, é algo absurdo, né? E enquanto a nossa renda per capita cresce igual uma minhoquinha lentamente, né, galera? Então, é o Brasil, né? Então, um país de pouca população, digamos assim, né? Então, ó, é importante a gente destacar, ó, é um país, ó, país pouco populoso. Quando eu falo pouco populoso, pela sua extensão territorial, pouco populoso e pouco povoado. Pouquíssimo povoado. Posso estar relativamente equivocado, mas não tão equivocado assim. A Austrália tem 3 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil é pouco povoado, tem 22 habitantes por quilômetro quadrado. E a população da Austrália fica ali na casa dos 25 milhões de habitantes. Beleza, galera? Então tá aí, só para mostrar aqui mais uma, aqui a gente com mais detalhe, né, tem os setores que destacam, né, a economia australiana. Então, entre outros, eu destacaria aqui, ó, turismo, agropecuária, principalmente, ó, ovinos, beleza? Que são as ovelhas, criação de ovelhas, é o maior rebanho ovino do mundo, principalmente para produção, ó, produção de lã, e também possui indústria forte. Siderúrgicas, petroquímicas, metalurgia, né? Então petroquímica, como eu falei, siderurgia, como eles produzem muito ferro, então produção de aço, tem petróleo lá também, então passam a produzir a indústria petroquímica forte, entre outros. Então, a Austrália está entre os grandes PIBs do mundo, deve estar lá configurando em 15º, 16º PIB do mundo, isso aproximadamente, para uma população de só 25 milhões de habitantes, é um grande PIB. Tá legal, galera? Beleza? Então tá aí, né? A Austrália, que... Opa, deixa eu só apagar um pouquinho aqui, ó. A Austrália, que inclusive tem uma relação comercial muito integrada aos países, né? Que o país que foi sua colônia é o Reino Unido, mas hoje também tem muito com o Japão, com a Coreia do Sul, que são próximos a ele, e Estados Unidos, que também, né? Por ser colônia inglesa, facilita aí sua relação e seu contato comercial. Só que, claro, como o mundo é global, no mundo global, a Austrália extrapola isso aí para todo mundo. Beleza? Para a gente finalizar aqui a Oceania, galera, né, nós temos a Nova Zelândia. Nova Zelândia.
Nova Zelândia, que é o principal atrativo, quando tu fala assim, é um país pequeno, é um país que ganhou destaque agora internacional, né? Só citando, não é o tema exato da aula, mas não custa destacar a questão da Covid. A Nova Zelândia foi um grande exemplo, né? A primeira-ministra deu um banho, isolou a população, fez lockdown de uma forma coerente, correta. Foram apenas dezenas de pessoas que morreram. É um país aí com aproximadamente 5 milhões de pessoas. É um país pouco populoso também, pouco povoado, tá legal? Então a Nova Zelândia se destaca aqui, ó, a economia. O principal atrativo disparado é o turismo. Não é um país de grandes atrativos industriais, não que ela não tenha, claro que tem, mas não é o principal é o turismo. E aqui eu destacaria também, ó, a agropecuária. Beleza, galera? A agropecuária também, ó, ovinos. Mais um grande produtor de ovelhas para a produção de lã também. O destino é igual, o principal é de lã. Não estou dizendo que não tem carnes, claro que tem carnes nobres aí, mas é principalmente lã. Lembrando que tem cidades importantes que eu falei para vocês, ó, a capital Wellington e Auckland, tá legal? Que estão entre as cidades de altíssima qualidade de vida, são chamados de povos kiwis, os nativos, povos kiwis. Beleza? E são radicais, foram eles os primeiros, né, que se jogar naquele bug jump, né, os fios desencapados. Beleza? E aí, pra gente ganhar um 10, olha o cenário, né, que domina a Nova Zelândia. Muitas montanhas, você vê no mesmo espaço, montanhas, lagos, o mar, né, no mesmo espaço, praticamente, né, abrangendo o mesmo espaço. Essa é a linda, naturalmente, Nova Zelândia, como é a Austrália também. Beleza? E aí, destacando aqui um pouquinho da sua economia, que eu já mencionei para vocês. A indústria é uma atividade importante, como eles falam, mas é só 20% da economia. Estão vendo, galera? Então, o que na verdade atrai, ó, é o turismo, ó, o setor de serviços, que inclui turismo, 70% da economia. Tá legal? E a Nova Zelândia, como também a Austrália, tem essa tradição na produção de ovelhas. Aqui, ó, você vai observar, ó, produção, né, de ovelhas nessas regiões aqui em verde e laranjinha. Tá legal, galera? Para a lã ou também para a carne, mas em especial para a lã. Tranquilo? Beleza? A Nova Zelândia, né, menos importante nesse cenário do que a Austrália. Assim encerramos a Oceania para falar rapidamente de um tema que eu não falei para vocês, que é as Coreias. Rapidamente, tá? Só uns 3, 4 minutinhos. Então, galera, ó, em 1953, quando tu fala em Coreia do Norte e Coreia do Sul, essa aqui foi a primeira, né? Esse foi o primeiro confronto a digamos, terminar, pelo menos que parcialmente, a Guerra Fria, né? Na Guerra Fria. Então, Coreias, lembra disso aqui, ó, armistício de 1953. Então, nessa data aqui, ó, nós vamos ter o quê, né? Um cessar-fogo. Quando a gente usa essa palavra armistício, é um cessar-fogo. Não teve acordo de paz e por isso que a Coreia do Norte muitas vezes ameaçou a Coreia do Sul. Lembrando que a Coreia do Norte é um país comunista, onde a capital é Pyongyang, e a Coreia do Sul tem a capital Seul. Aqui, comunismo e aqui o capitalismo. Um dos países mais fechados do mundo, talvez o mais fechado do mundo em tempos recentes. Tá legal? Bom, o que acontece na Coreia do Norte é que elas vivem sob o domínio de uma família, né? Que é a política de Pyongyang, quando fala assim, ó, política de Pyongyang. Aí você está falando da política da Coreia do Norte. E aí nós temos, na verdade, galera, né? Nesse sentido, o domínio da família
Kim. No caso do atual, nós temos o Kim Jong-il. Kim Jong-un. Que-il. Kim Jong-il é o pai. Já mostro para vocês aqui. Então essa aqui é a capital Pyongyang. Você não diria nem que era um país, uma cidade comunista, mas é. Os prédios até são bacanas, né? Mas é um país onde a economia é uma economia fechada, pobre economicamente, mas uma potência bélica incrível, com bombas atômicas, mísseis, submarinos, é o maior exército per capita do mundo, e aqui você vê uma cena, né? O que você está fazendo aqui, moça? Não tem carros aí para você? Seja, é uma economia modesta, organizado, mas digamos assim, organizado para uma economia extremamente modesta, né? Queríamos umas estradas assim bacanas aqui no Brasil. Beleza? Então nós temos esse exército que contradiz com uma Coreia do Norte tão pobre, economicamente falando, porque as relações comerciais da Coreia do Norte basicamente são feitas com a China, porque, é claro, ela sofre aí pressões internacionais, haja vista sua política. Porém, isso tem sido amenizado. Então aqui estão os três grandes líderes da Coreia do Norte, o Kim Il-sung, Kim Jong-il, que eu tinha errado ali, né? Kim Jong-il também, né? E Kim Jong-un, esse comedorzinho de bolo aqui. Tá legal, galera? Então, é o atual presidente da Coreia do Norte, mas que tem dado laços de aproximação com a Coreia do Sul. Esse é o líder sul-coreano, tá legal? Inclusive, se aproximado do Donald Trump quando, né, ele deu aquele aperto de mão, né, tal, no Trump, né? Não sei se foi bem a gosto, mas não se viu mais testes de mísseis balísticos da Coreia do Norte, e isso já é um ponto bastante positivo depois dessa questão aí, dessa aproximação do Trump com Kim Jong-un, tá legal? A Coreia do Sul, ao contrário, galera, é um país de alta tecnologia, de uma população de alta qualidade de vida, é um tigre asiático que superou os problemas de pobreza e é um outro nível de país em termos de desenvolvimento socioeconômico. Beleza, galera? Então, era só isso aí que eu tinha para passar a mais para vocês. Tá legal? Que faltou aí. Não é que faltou, não faltou não. Mas eu só coloquei a Coreia do Norte e a Coreia do Sul porque é um destaque sempre importante de destacar. Valeu, galera? É um destaque sempre importante de destacar. É ótima essa, né, o vinagrão? Galera, forte abraço para vocês, beijão e a gente se vê na próxima. Um abraço. Essa daí